Bom dia! Estamos começando mais um Pod Café by Bit Coffee. Roda a vinheta. Bom dia, Pedro! Bom dia, Giovana. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Amo quando tem um Pod Café, né? Já tô aqui com o meu cafezinho. Eu também já tô com o meu cafezinho aqui. E hoje temos um convidado especial. Estamos recebendo ele, o nosso convidado hoje aqui no Pod Café, Luiz Targa. Seja bem-vindo, Luiz. Agradeço muito a oportunidade e o espaço que vocês me cederam aqui para apresentar minhas propostas para a cidade de São Paulo. Sou candidato a vereador e muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tomando esse café maravilhoso. Então vamos iniciar fazer brindando. Um brinde nesse sábado. Já pega seu cafezinho aí em casa, brinda com a gente também, hein? Delícia. Parabenizá-los. Parabéns. Gostoso o café. Gostou o café? O café nosso é um café muito especial. É um café premiado, é um café 85, entre 85% e 90% de graduação. 100% arábica esse café que você está tomando. Satisfação tê-lo aqui, Targa. E para nós é um privilégio, né, saber que você está levantando uma bandeira aí, que é uma bandeira que, Giovana, existe milhares de pessoas com fibromialgia em São Paulo e não tem, na verdade, um apoio, nem centros especializados de consulta, exames e tudo mais. Então, o Targa pode falar muito sobre isso. Que legal. Sim. Então, queremos saber um pouquinho, né? Como você descobriu essa doença e como foi lidar com ela? 2022, tive um episódio de burnout. Tava lá no banco, passei mal, assim, pensei que eu ia morrer, na verdade. Não sabia o que era, né? Saí de lá, me colocaram num táxi, tchau, vai lá pro São Luís, na Avenida Santo Amaro. Aí cheguei lá, fiz todos os exames, aí o médico deu risada assim na minha cara e falou assim, o senhor não tem nada, o senhor teve um ataque de pânico. Depois desse episódio de burnout, você acaba ficando diferente. Você não é mais a mesma pessoa, né? Você não tem mais a mesma concentração. Aí começou a vir esse quadro. O quadro de dor eu já sentia antes, tá? Do burnout. Eu já sentia dores terríveis, mas contornava, tomava muito anti-inflamatório. Assim, eu tomei tanto anti-inflamatório que depois que o reumatologista fez todos os exames e falou assim, eu já eliminei todas as possibilidades e então o meu diagnóstico para o que você tem, né, para as dores que você sente no corpo, para a sua insônia, para a sua fadiga, é fibromialgia. Eu falei assim, eu nem sei o que é isso, né, mas assim, eu sei o que eu sinto. Porque até então os médicos falavam assim, não, você está somatizando, né, você teve lá seu episódio de burnout, você está com um pouco de depressão, ansiedade, isso é coisa da sua cabeça, você está somatizando. É uma coisa que a gente ouve muito, isso é coisa da sua cabeça. Assim que eu descobri, assim, nesse processo, depois do burnout, assim, você roda muito, né? Porque não são todos os médicos que estão preparados para dar esse diagnóstico. Qual especialista? Reumatologista. Assim, reumatologista é o especialista? É o especialista. Eu não contei para vocês, né? Mas eu tenho um podcast também, chama Mente Aberta. Legal. Muito legal. Poxa, que bacana. Que bacana. Mente Aberta? Mente Aberta. E por quê? Porque depois desse quadro do burnout, eu queria entender, né, o que estava acontecendo comigo. Então eu falava assim, o que eu posso fazer? Aí comecei a buscar profissionais, psicólogos, reumatologistas, psiquiatras, e entrevistá-los para entender o que estava acontecendo comigo e poder ajudar outras pessoas levando informação. E foi uma experiência bem gostosa. E é a primeira vez que eu estou desse lado da mesa, né? Então... Poxa, que legal. Uma satisfação dobrada tê-lo aqui com a gente hoje. E falando sobre isso, sendo bem sincera, eu ainda não tinha escutado falar. Porque quando a gente comenta, a gente fala muito sobre ansiedade, sobre depressão. Não é uma pauta, né? Eu ainda não tinha ouvido falar a fundo sobre, né? Isso é muito legal. Realmente é uma pauta que tem que ser muito levantada. É pouco comentada, né? Sim, realmente. É uma doença invisível, né?
como começa esse processo? Como é que quais são os sintomas que... Sintomas, ó. Você tem dor generalizada no corpo todo. Né? Parece que você... Pesado, tipo assim, algo pesado. Nas articulações? Articulações, parece que são nos ossos, nos músculos. É uma dor generalizada. Assim, é difícil... De uma hora para outra isso acontece? Bem, você vai descobrindo aos poucos, né? Porque, como eu disse, assim, eu pensava que eu estava com alguma inflamação. Eu falava assim, não, tô com dor aqui nas costas, parece que está me nascendo asa, ou tô com dor no braço. Assim, devo ter feito algum esforço. Taca anti-inflamatório. Até os meus rins chegarem a funcionar só 50%. Uau. Nossa! Anti-inflamatório é um veneno. Aí o reumatologista fala assim, né? Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu falei, qual a notícia ruim, né? Já me diagnosticou com fibromialgia. E o pior, né? 80% a 90% são mulheres. E eu tô contemplado nos 10, 15% ali, 20% de homens. Inclusive, eu perguntei para a doutora... Ana Clara, uma reumatologista muito boa. Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. Por que a maioria é mulheres? É mulher, isso. E a resposta que ela me deu faz muito sentido. Ela falou assim, olha só, excesso de carga de trabalho, né? Como a mulher tem uma rotina, uma carga dupla, tripla às vezes, que ela trabalha fora. Ela volta, cuida dos filhos, cuida da mãe, que já está ali um pouco mais adoentada, né? Ou do pai. Então, a mulher tem essa carga dupla, tripla, às vezes. Então, por isso, na minha visão, 80%, 90% das pessoas acometidas por fibromialgia são mulheres. E a mulher tem aquilo de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Por tá trabalhando, aí corre ali e faz. E já o homem não. O homem, tem uns homens que são assim também. Vai começar. Também tem. Tem uns eu vou ficar calada, senão eu vou perder aqui nessa mesa, que é uma mulher contra dois homens. Não, né? Giovana, jamais você vai perder. Não, mas é verdade. São poucos, mas existem. Mas a mulher, né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa preocupação com todo mundo, com todos ali. Essa foi a resposta que ela deu. E aí eu falei assim, pô, faz sentido, porque eu fui do tipo de homem que trabalhava fora, chegava em casa, cuidava da minha filha, lavava a louça, trocava a fralda, eu levava também pra natação. Estou fazendo isso agora. Não troco fralda nem levo para natação, mas é uma jornada dupla, o que você está falando é verdade. E a gente só percebe isso, demora muito tempo às vezes para perceber, né? Enquanto eu fui casado, eu não tinha essa percepção. Porque você chega em casa, às vezes tem empregada, tem isso, aquilo, outro e tal. Só que a mulher tem a jornada dupla, né? O cara não, às vezes vai tomar um chopp com os amigos, isso, aquilo, outro, sai e tal. E agora, em um tempo que eu já estou separado, sozinho, então eu chego em casa, eu tenho um monte de obrigações para fazer. Aí a gente vê... Você entendeu? E você vê, né, como é pesado o negócio. Porque eu que faço tudo em casa. E eu não quero hoje, por uma questão de independência e também conforto meu, eu não quero ninguém lá em casa. Olha, gente, homem para casar. Vocês que estão assistindo, né? Se quiserem deixar seu currículo aí. Homem para casar, lava, passa. Tá faltando isso nos homens, hein? Isso é bom, Giovana. Luiz, sabemos que você está levantando, né, essa bandeira como parte da sua candidatura a vereador. E o que te motivou a escolher essa causa e como pretende trazer mais atenção para essa questão em São Paulo? Como eu tenho a fibromialgia e como eu vi que, assim, precisa ser elaboradas leis para cuidar dessas pessoas. Já estão sendo elaboradas leis, né? Muitas pessoas no Brasil que têm a doença. 17 estados no Brasil já reconhecem a fibromialgia como PCD. 17. E São Paulo não está dentro desses 17 estados. Que é isso? Por que São Paulo não está? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, eu faço para o governador. Caramba, por que não? São Paulo não está dentro desse projeto. São Paulo, cara. Tá, o que é isso? E aí? As pessoas lá na Paulista falaram assim, o governador disse que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para analisar. Mas a Câmara, né, a Assembleia já analisou, já passou pelas comissões, já votaram e aprovaram.
E aí, né, vai para o executivo assinar, só que ele vetou. E aí o que a gente estava pleiteando é que, assim, olha, a equipe multidisciplinar precisa das pessoas que têm fibromialgia para serem tratadas, né? E isso é o que está, inclusive, numa lei federal. Essa eu não vou lembrar, foi aprovada no Senado, não vou lembrar o número, mas foi aprovado um tratamento para as pessoas com fibromialgia no SUS, com uma equipe multidisciplinar que vai de reumatologista, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, sabe? Precisa de uma equipe multidisciplinar, porque como que se trata a fibromialgia, né? Exercício físico, mas não pode ser qualquer tipo de exercício. Por exemplo, o meu reumatologista falou, você vai para fisioterapia. Eu falei, vou. Aí eu começo a fazer a fisioterapia, exercício leve, de alongamento, um pouquinho de peso, me inflamo os ombros. Aí volto a tomar corticoide, já é a terceira vez que me inflamo o ombro ou o joelho. Então é um processo penoso e demorado até você recuperar a sua condição física. Então, é o que a gente fala, a equipe multidisciplinar precisa para tratar as pessoas, né, de quem tem fibromialgia. E o que você falou, Giovana, da depressão e da ansiedade que está relacionado, está sim, está muito relacionado. Só que a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, o que a gente vê é que as pessoas que têm fibromialgia têm depressão e as que têm depressão têm muito risco de desenvolver fibromialgia. Até porque, assim, é uma coisa muito desagradável você não dormir, porque você está com dor, já acordar mais cansado do que você foi dormir no dia anterior e ter essa lenta recuperação. É um estresse grande, né? A insônia. É um estresse grande A insônia da terrível. dor, né? A Sim. dor eu tenho um problema no ombro e quando acontece esse problema, a última vez fiquei 3 meses com dores. Durante 3 meses eu tinha dores. Então, à noite eu não conseguia dormir. Olha, 3 aí, meses com dor. Aí você imagina uma pessoa que fala assim, eu estou há 3 anos com dor. Meu Deus do céu. É uma questão insuportável. Porque a mente não aguenta, a mente cansa a mente. Sim. E essa é uma questão que me preocupa, né? Assim, São Paulo é uma cidade que é muito rica, é a cidade mais rica do Brasil. Da América do Sul, né? Também, exato, da América do Sul. São Paulo é riquíssimo, é um país. São Paulo, estado, é o 20º PIB do mundo. Imagina, nós vivemos no estado, que o nosso estado de São Paulo é o 20º PIB do mundo. Né? Seríamos um país super desenvolvido aí. E existe muitas pessoas em São Paulo com depressão e ansiedade, né? 2 milhões de pessoas. Tem uma pesquisa da APESP, É gente, hein? que 2 milhões. 2 milhões. Eu não vou lembrar a data que foi feita essa pesquisa, mas se colocar aí no Google, e a APESP é a Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, tem 2 milhões de pessoas que declararam algum grau de depressão ou ansiedade. E esse é um problema que está aumentando, né? Enquanto a gente vê alguns países mais desenvolvidos falarem assim, vamos falar sobre redução de carga de trabalho, né, para justamente evitar que as pessoas entrem nesse quadro, a gente vê uma parte aqui, né, não só no Brasil, mas uma parte do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, falar, não, vamos aumentar a carga de trabalho. Outro dia eu também vi uma pessoa falando, não, estou aqui na China e aqui os colaboradores podem trabalhar 16 horas por dia, que não contraria nenhuma lei. A China é um processo complicado, né? Quase que escravo lá. Então, né? Quando eu estive na China, uma das vezes, né, fui numa fábrica, você tinha o cara assim trabalhando na fábrica ali produzindo e o outro cara ao lado ali deitado dormindo ali praticamente, né, assim. Falam, não sei, tá? Eu posso estar enganada, mas falam que na China, obviamente, tem esse trabalho que é escravo, mas que recebem muito bem, né? Eu não sei, eu conversei com uma pessoa que ela morou na China e falou que recebia muito bem. Aqui no Brasil, o nosso salário mínimo é muito baixo para a carga horária, né, de um trabalhador assim que tem que trabalhar e enfim, o salário não compensa. Você me fez lembrar de um outro entrevistado, psicólogo, Arnaldo. Ele trabalhou na fundação do primeiro CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial do SUS, direcionado para tratar pessoas com ansiedade, depressão, outros transtornos mentais, como esquizofrenia,
CAPS também trata e acolhe morador de rua e dependente químico. Inclusive, essa é uma da minha proposta, a ampliação do CAPS para que a gente possa atender de forma mais efetiva dependente químico e moradores de rua em situação vulnerável e pessoas com outros transtornos mentais como ansiedade, depressão ou borderline. É difícil. Borderline, né? Que também é um... Esse é terrível, eu não conhecia. É um negócio de louco. Esse negócio de borderline aí é... E tem muitos bem jovens complicado. sendo acometidos. Sim. Sim. A situação é preocupante demais. E o Estado, a prefeitura, no caso, né, tem que se voltar para isso. Né? A gente tem o nosso sistema de saúde, só que a gente tem que começar a elaborar políticas direcionadas para essas pessoas. Mas eu, como candidato, né, apesar de ter isso como causa própria, né, a gente falar assim, não, eu vou trabalhar para elaborar leis para as pessoas, primeiro em duas frentes, né, para que elas tenham um tratamento mais digno. Quem já está acometido por algum grau de ansiedade, depressão ou dor crônica, né, seja fibromialgia ou qualquer outro tipo de doença. Tem o lúpulus também, que é uma doença também. que é uma dor gigantesca. E também elaborar políticas para que as pessoas não cheguem a esse ponto. E o Arnaldo, ele disse na entrevista que a rotina do trabalhador é massacrante, porque a pessoa tem que sair de casa 2, 3 horas mais cedo, pegar um ônibus... Um transporte público que é lotado. Esse é um desgaste, né, violento. Isso, exato. Né? Todos os dias você fazendo isso é um desgaste. Uma rotina de trabalho muito estressante, né? Assim, alta demanda o tempo todo, porque você tem que estar produzindo a 180% o tempo todo, porque você é cobrado por isso. Se você... A gente até brincava lá no banco, a gente falava assim, se via alguém indo embora às 6 horas, falava assim, tá desmotivado? Já tá indo embora? Tá cedo, às 6, né? Brinca isso no meu trabalho. Ah, é? No meu trabalho a gente fala, tá desmotivado? E engraçado que no Chile... É mesmo, Giovana? No Chile, olha que interessante, eles cumprem o horário. Assim, 6 horas, você já olha e não tem mais ninguém. Sexta-feira, eles saem mais cedo. 4 horas da tarde já não tem mais ninguém lá no escritório. Só tem cadeira vazia. Aí minha primeira semana lá trabalhando no Chile, no Banco BCI, aí virei para um amigo de trabalho e falei assim, cadê todo mundo? Estão em reunião? Não chamaram a gente? Aí ele deu risada e falou, calma, você vai se acostumar. Aqui assim, o ritmo de trabalho é mais leve. Mas aqui também na sexta-feira agora já tem algumas empresas aí que, né, sai mais cedo, sei lá. Não existe isso hoje? Isso que eu ia perguntar. Eu não sei, enfim, uma lei, que era um teste aqui no Brasil, que iam fazer de trabalharem 3 vezes na semana presencialmente, 2 em casa, algo assim que já tem no Japão, na China, e iam tentar isso implementar. Veio por conta da pandemia, né? Que aí primeiro ficou todo mundo em casa, e aí as empresas falaram, não, vamos retornar para o trabalho porque a gente quer produtividade. E esse é um outro tema que é importante a gente falar, né? Assim, as empresas têm que entender que o maior ativo que ela tem são as pessoas. Sim. Então, elas têm que cuidar das pessoas. Capital intelectual. Perfeito. É o maior ativo que a empresa tem. Exato. Né? Porque Exato. isso aí que faz as coisas acontecerem. Sim, sim. A gente tem muitas tecnologias, hoje tem inteligência artificial, muitas coisas, mas o maior capital ainda... É o capital intelectual. É o humano, né? O capital humano é o mais importante para levar o mundo para frente. Eu brinco, né? Uma frase que eu já falei algumas vezes. A ideia, capital intelectual, a ideia é o maior capital que existe. Porque uma ideia, quando ela é implementada e ela é desenvolvida e ela é concretizada, não tem valores. Quer dizer, você não consegue mensurar. Você pega aí, por exemplo, o Meta, o Zuckerberg, uma ideia. Bill Gates, uma ideia. Steve Jobs, uma ideia. O Bill Gates, todo mundo, né? Não sei se você sabe da história, mas o Jobs fala claramente, o Bill Gates só me copiou. Sim, mas você pegando carona com esses caras aí que nós falamos, né? O Steve Jobs, né? Eu li o livro dele, sou fã dele, né? Quantas vezes que ele esbarrou em várias dificuldades que a coisa não andava. Ele produziu os primeiros Macintosh
e vendeu, e as lojas depois não conseguiam vender os Macintosh. Elas não conseguiam vender, devolver os computadores para ele. Ele não tinha mais recursos para pagar os caras, para devolver o dinheiro. Ele foi vendendo. Aí os caras disseram, os lojistas, na época, que eles não venderam porque o preço era caro do produto dele. O computador era caro. Ele dizia não. Hoje, o que ele falou do computador, na época dos micros, hoje ele faz isso com a Apple, faz isso com o iPhone, que é o celular mais caro e todo mundo compra. E aí ele foi e montou as lojas dele para vender o negócio. Quer dizer, o cara que é um visionário para mim. Sim. Sim, ele criou um produto que a gente gosta. Eu não tenho iPhone, né? Mas assim, quem tem iPhone tem um sentimento pelo telefone. iPhone eu vou dizer para você, é mais que um sentimento, é uma extensão do corpo de muita gente. Pessoa, se você falar que tirou o iPhone dela, pessoa, é como se estivesse tirando a mão, o braço, sei lá, entendeu? Mas eu admiro muito, né, o marketing, assim, da Apple, porque o iPhone é um material caro. Porém, hoje, a maioria dos brasileiros tem um iPhone devido ao marketing, né? Engraçado, a gente vai lá na Apple, eles não vão diminuir o valor, né? Eles não vão diminuir o valor do seu produto. E as pessoas vão lá e fazem questão de comprar, porque o material é bom. Então, ele é muito visionário. Né? Dizem que é o seguinte, ele nem pensava nisso na época, porque não existia Instagram, nada disso, né? Mas dizem que o iPhone é o aparelho mais compatível, né? Com a mais compactível, é isso? Uhum. Com Instagram, Facebook, tudo isso. Instagramável, se é isso. Quando você faz um vídeo no iPhone, a qualidade que ele te entrega é muito melhor do que do... Sei lá, Samsung? Dos Androids. Dos Androids, né? Porque ficou Android de um lado, iPhone do outro. É, o iOS. Né? Que é o iOS, que é o iPhone, iOS. E esse negócio do iOS, todo ano eles lançam um iOS novo, um Apple novo, caríssimo, vende milhões. As pessoas ficam 2 dias nas filas, nas lojas, para pegar o primeiro. É um negócio de louco. Mas olha, eu particularmente... Eu não vejo muito sentido, gente. Porque, veja só, a pessoa às vezes... É que nem o jogo do tigrinho, né? Que vou deixar esse aí que está muito na moda. A pessoa gasta parte do orçamento que deveria estar lá para comprar... Comida. Sim. Não tá é? Acontecendo com as bets. Exato. Eu vejo sentido quando é para trabalho, né? Quando Perfeito. É preciso. Você precisa. É uma ferramenta de trabalho, exato. Comunicação, marketing. Mas assim, tirar Mas por sonho alimento, de consumo, e aí a pessoa vai lá, já ganha um salário mínimo, vai falar assim, não. E olha só como que vira um círculo, né? Ainda mais na nossa cidade, que é super perigosa. A pessoa tem o sonho de ter um iPhone, e tem todo o direito de ter um iPhone, certo? Ela vai lá, trabalha, ela é honesta, aí ela compra um iPhone, ela tá voltando para casa, ela é roubada e morta por conta desse iPhone. Aí nós temos um caso aqui que é assim, nós estamos... A vida na América do Sul, e principalmente no Brasil, né, porque poderia ser melhor, ela vale menos do que na Ásia ou em outros países, na Europa. A vida vale, porque as pessoas são mortas aqui por qualquer coisa. Isso é inaceitável. É inaceitável isso. Isso que você está falando, Tora, é uma realidade. Uma realidade. A vida é o seguinte, na Ásia você tem lá 1 bilhão de pessoas na China. O índice de mortalidade na China por roubo, assalto, qualquer coisa é praticamente 0. Comparado com o Brasil. O Brasil é guerra. São 80, 100 mil pessoas todo ano que morrem. Sim. É uma coisa absurda. Sim, São Paulo realmente tem esse problema de violência que precisa ser olhado com urgência antes que a gente se torne aí a capital do crime ou do narcotráfico. E para finalizar, a última pergunta. Como você acredita que São Paulo poderia melhorar as oportunidades de trabalho para as pessoas que enfrentam essas doenças? Olha, para essas pessoas, as políticas têm que ser direcionadas, né? Assim, a primeira é a inclusão da fibromialgia e outras doenças invisíveis como o PCD, igual a gente já tem em outros 17 estados, né?
Aí as políticas para PCD já estão implementadas, é só seguir o rito normal. Mas é importante falar também, Giovana, para as outras pessoas, né, daqui de emprego na cidade de São Paulo. Eu ajudei a escrever o plano de governo do PSDB e o que a gente pensou? A gente quer levar polos de trabalho até onde as pessoas moram, para que elas não precisem se deslocar 2 horas no trânsito, né? Perder esse tempo de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É muito tempo. Né? É muito tempo. A gente consegue levar indústrias, a gente consegue levar empresas de logísticas, a gente consegue levar empresas de serviços, né? Imagina podcasts espalhados aí por toda a periferia. Sim. Outra política pública que eu acho importantíssima que a gente tem que trabalhar aqui em São Paulo, o incentivo ao esporte. Né? Assim, o brasileiro gosta muito de futebol. Né? Então, é só futebol, né? A gente pode variar um pouco, né? A gente Sim, pode usar certeza. um pouco mais pode usar, tem a cabeça. esportes, a gente pode levar para as crianças da periferia artes marciais. Né? A pessoa pode ali deixar o filho aprendendo um judô, um taekwondo, jiu-jitsu, que é a nossa arte brasileira, né? que é muito conhecida no mundo inteiro. Exatamente. Parabéns aí aos Gracies. Os brasileiros, família Gracie. Exato. Né? São únicos também. Então, antes da fibromialgia, eu adorava esporte. Eu era um cara que fazia escalada esportiva em pedra, lutei taekwondo, lutei boxe, lutei jiu-jitsu, fiz muitas coisas. Hoje já não tenho toda essa saúde mais, mas sinto muita falta. Voltando às políticas públicas, o esporte deve ser incentivado. Se a gente incentiva uma criança ao esporte desde pequeno, isso não é gasto público, isso é incentivo. Isso é investimento, na verdade. Né? Essa criança, no futuro, a gente não vai perder ela para o crime organizado ou para o tráfico de drogas. Além disso, é saúde, né? Perfeito. Então, você termina ganhando. O Estado ganha muito mais. Ia chegar justamente nesse ponto, Pedro. A pessoa que tem o hábito, né, de praticar alguma atividade esportiva, ela não adoece, ou ela tem muito mais dificuldade de adoecer. Numa entrevista, a doutora Ana Clara, eu perguntei para ela, melhor remédio para a fibromialgia, ela me disse assim, exercício físico e não só para fibromialgia. Se todos os meus pacientes de diabetes, pressão alta, né, tudo, o melhor exercício, ou quer dizer, o melhor remédio que você tem no mundo não vem em comprimido, é você fazer alguma atividade física. Uau. Vamos falar um pouquinho de transporte? Vamos. Olha, 2017, isso já tem um tempo, antes de eu ir para o Chile, eu estava desenvolvendo um projeto. Né? Eu sei que você também é um empreendedor, Pedro, gosta muito. E eu estava fazendo um concorrente do Uber, mas ele tinha uma pegada sustentável. E isso aqui vai para os 400, 500 mil motoristas de Uber na cidade de São Paulo. Eu sei que o governo federal já está elaborando políticas, né, para fazer uma categoria de motorista de aplicativo, de entregador, mas a cidade de São Paulo também pode participar, né, para ajudar essas pessoas. Muitas pessoas que trabalham não querem, acham que o que o governo federal está elaborando não serve, né, eles não estão contentes. Mas o que eu proponho levar para a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo já tentou fazer um aplicativo. É isso que eu ia perguntar para você. Para motorista de táxi. Não fez? Não chegou a fazer a prefeitura? Fez, mas não deu certo. Mas por que não deu certo? O aplicativo precisa de 2 coisas para funcionar. Uma base grande de motoristas e uma base grande de clientes, né? Porque ninguém quer chamar e ficar esperando muito tempo. No meu projeto lá em 2017, que inclusive chamava Táxi Verde, assim, a gente estava elaborando o nome, mas qual que é a diferença? A gente precisa eletrificar a nossa frota. E como que a gente pretende fazer isso? Através de uma parceria público-privada, a gente vai incentivar uma empresa nossa, nacional, a desenvolver um aplicativo. Igual do Uber. Toda a cidade de São Paulo, inclusive a cidade do interior também, pode pegar essa ideia que é fantástica. A cidade desenvolve ali o seu aplicativo. Isso vai fomentar o quê? Os garotos que trabalham com programação ali já vai ter mais um trabalho, né, para fazer, mais uma atividade profissional.
é a regionalização do Uber ou de qualquer outros aplicativos mundiais, né? Porque a gente precisa fomentar nossas indústrias aqui e até protegê-las. Aí vamos lá, qual que é a pegada? A gente pode cobrar menos do motorista, né? Porque a Uber explora os nossos motoristas aqui. A Uber vem, explora o cara, cobra 25% e leva esse dinheiro embora. Não é justo. Então a gente pode ali chegar numa taxa muito menor. É o que eu digo sempre, né, para a minha base eleitoral. Assim. Eu, como vereador, eu ouço os especialistas, ouço as pessoas que estão lá na ponta, né, trabalhando, e falo assim, cara, o que resolve a sua vida? Vamos aí, vamos discutir, vamos trazer ideias. Cobra uma taxa menor. Dessa taxa menor, o motorista já vai ter um aumento de receita. Com isso, a gente não tem que remeter lucro para fora. A gente pode ir fomentando a troca dos carros de combustível fóssil para elétrico. Tá? Faz um sorteio por mês ali, sorteia 2, 3 carros por mês. Assim, ó, o motorista que fez mais viagem não, porque aí fica uma corrida louca, desenfreada, né? Aí a pessoa vai adoecer. Mas o mais bem avaliado, ou por sorteio, para ser uma forma mais justa. Mas vamos fomentar essa eletrificação. Faz uma parceria com a BYD, com a GWM, né? Um monte de chinesa chegando aqui, ou qualquer outra marca que queira participar. São Paulo precisa se adequar à agenda da OCDE, cidade inteligente, sustentável. É elétrico, né? A sustentabilidade. Exato. E, Giovana, tem uma tecnologia que é melhor do que a elétrica. Ônibus, por exemplo. Porra, não precisa, tem célula de hidrogênio. Já é uma tecnologia que existe, testada, a USP está lá desenvolvendo. Cara, vamos colocar nos nossos ônibus. Essa é uma outra proposta que eu vou levar. São Paulo tem que ser uma cidade inteligente. Outra proposta para a cidade de São Paulo é que, assim, a cidade tem que ser gerida por dados. Sabe, existe uma coisa que se chama ciência de dados e quem trabalha com isso vai saber o que eu estou falando, né? O cara que trabalha com programação, com sistemas, ele sabe. As decisões hoje nas empresas são tomadas através de dados. Com certeza, informação. Exato. E São Paulo não faz isso. São Paulo é administrado, acho que por bola de cristal ou por outros interesses. Então, assim, o governo do estado ele já faz isso. A tecnologia que tem no governo do estado é excelente por conta da Prodesp, que é a empresa de processamento de dados do estado de São Paulo. Exato. A gente tem que colocar o mesmo nível de desenvolvimento que a Prodesp tem dentro da Prodan, que é a de processamentos da cidade de São Paulo. Então, a gente vai criar um centro, uma central de dados, que vai receber dados de todas as secretarias, cruzar esses dados, deixar de uma forma que o gestor público, lá o executivo, consiga olhar e falar assim, olha, nesse bairro, nesse horário, precisa ter mais ônibus, porque a pessoa está muito tempo lá esperando. Nesse bairro, precisa ter mais uma UPA, mais uma AMA, porque o atendimento está demorando, sabe? Então, a decisão, a gestão através de dados é outra coisa que, por ter trabalhado muitos anos com sistemas e processos, né, assim, eu vejo que São Paulo precisa disso. Informação, que tem condição de fazer. Uma coisa que eu estou revoltadíssimo, você anda pela cidade, você fala assim, a cidade está um canteiro de obras, de trânsito para tudo que é lugar, gente pintando calçada, cortando ar. É eleição, né? Mas aqui, ó, o cara demora 4 anos para quando chegar um mês antes da eleição, fazer tudo o que ele poderia ter feito. Por que não dilui esse gerenciamento aí em 4 anos e deixa a cidade organizada em 4 anos? 6 meses atrás, você andava, o mato estava desse tamanho. Você fala assim, não dá. Luiz, temos uma pergunta final, que é padrão aqui no nosso Pod Café, né, Pedro? Nós temos uma pergunta aqui que todos os convidados nós perguntamos para ele, nós mudamos hoje, porque nós vamos inaugurar a Beach Coffee, a cafeteria da Beach Coffee, Le Cafetier, será inaugurada agora em outubro, né? Então a pergunta agora é o seguinte, com quem que você gostaria de tomar um café na nossa cafeteria Beach Coffee Le Cafetier? Com você, Pedro. Obrigado, mas amigo, alguém que você quer levar, alguma autoridade, mas você me convidou, fiquei lisonjeado. Vou tomar um café com o nosso futuro vereador aqui, ó. Então, em outubro,
Em outubro, né? Em outubro, tá próximo, porque a eleição é agora, no dia 22, Não, é isso? dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro é a eleição. Então, dia 10 nós vamos inaugurar a cafeteria, então você é convidado nosso a tomar um café conosco lá e comemorar. Cidadão de São Paulo, presta atenção. A sua dor e a sua necessidade, ela não tem lado, tá? Ela não tem esquerda, ela não tem direita. Você precisa de uma pessoa honesta que vai lutar por você. No dia 6 de outubro, você vai fazer o seguinte, você vai até a urna e você vai votar 45122. Fácil, né? 45122. Dá uma olhada nas minhas redes sociais, se vocês puderem Qual deixar é a sua embaixo. rede Pode social? colocar a sua rede social, pode falar também sua falar. rede social. Instagram, Targa Mente Aberta, pode seguir. Olha que bacana, né? Targa Mente Aberta. Você que está com a mente aí um pouco fechada, abre a mente e vota no Targa. Sabe por que o Mente Aberta, Pedro? O Mente Aberta é para discutir depressão, ansiedade de uma forma mais leve. Foi daí que veio o Mente Aberta, né? Legal, não, gostei muito do nome. E uma das entrevistadas, eu ainda não consegui ver com a equipe para colocar a entrevista no ar, ela está fazendo tratamento com canabinoides, com canabidiol. Canabidiol é uma das soluções hoje com a tecnologia que ajuda muito. E isso é um outro compromisso que eu tenho com você que tem dor crônica, ansiedade e depressão. Eu vou lutar para que o SUS ofereça gratuitamente óleo canabidiol para você, para que você não tenha mais dor, para que você possa ter um sono melhor. Porque o governador abriu para o SUS, para 3 doenças. Eu não me lembro quais são as 3. Muito justo, muito nobre, apoio. Mas a gente pode estender esse leque, né? Sim. Porque tem muitas outras pessoas precisando serem tratadas. Sim. E tem pesquisas que falam que isso funciona. Sabe, muitas pessoas têm preconceito. Ah, mas é maconha. Não, gente, não é tem maconha. Nada a ver, não tem nada a ver. Falta de informação. Exato. É remédio. É remédio. A gente tá falando remédio de remédio natural. Perfeito. Natural. Luiz, muito obrigada, viu, por essa entrevista. Muito obrigada, Pedro. Mais um sábado. Uma entrevista maravilhosa, sabadão. Targa aqui foi muito bom esclarecer isso para a população, falar da campanha dele, falar da desenvoltura, do que ele está fazendo. É um trabalho sério. Você que está nos assistindo, vai lá, siga, acompanha o trabalho dele e vota nele. O cara é gente boa, gente do bem. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, se inscrever aqui no nosso canal, curtir, compartilhar, comenta também qual convidado, né, você quer que a gente entreviste. E é isso, sábado que vem temos mais. É isso aí, sábado que vem estaremos juntos novamente aqui, Giovana e eu e Giovana. É isso. Tchau, gente, fica com Deus.